Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E nós aí ainda em clima de eleição pontifícia, Papa Leão XIV e tudo mais. Existe uma preciosidade aqui no terceiro volume, tá? da pentalogia, dessa coletânea em 5 volumes dos contos do Padre Brown, certo? Que é a incredulidade do Padre Brown, bem no meio aqui, né? A nossa edição aqui vai completar o guarda-chuvinha do Padre Brown, tá aqui ó, bem no meio do guarda-chuva mesmo. E aí assim, para quem está por dentro, né, se você não mora numa pedra, certo? Você sabe agora que foi eleito Papa Leão XIV e tudo mais, né? E em cima dessa eleição, o pessoal foi trazendo, né, de vários lugares aí, registros, fotos, comentários, né, sobre um tempo bastante longo, né, praticamente toda a vida pastoral, né, do Santo Padre foi passada, né, em Chiclayo, se não me engano esse é o nome, que é uma diocese do Peru, né, uma diocese periférica do Peru. Então, todas aquelas nossas coisas de latino-americano, que nós conhecemos muitos, mesmo nas paróquias, quem frequenta aí, se você é uma pessoa de vida paroquial Brasil afora, você já viu, aquele cartazinho de homenagem feito com cartolina e TNT, aquelas decoraçõezinhas interessantes, algumas vezes até questionáveis em relação ao gosto estético, aquela coisa toda, né, de estar fazendo, né, refeições comunitárias, cada um leva um lanche, cada um leva uma comida, faz o sopão da paróquia, faz o galeto da paróquia e tudo mais. Então tem registros do Papa envolvido com toda essa cultura eclesiástica do mundo latino-americano. E, curiosamente, o Padre Brown, nesse conto aqui, que inaugura a coletânea da incredulidade do Padre Brown, certo? E o nome é até bastante bacana, a ressurreição do Padre Brown combinou, achei muito chamativa, né, o quanto o Papa, nesse período pascal, acredito que isso é uma característica dele, mas veio muito a calhar. Para quem não sabe, agora a Igreja Católica vive um tempo chamado tempo pascal, né? Então é um período bastante longo, certo? 50 dias em que se vive os vários elementos, se procura aprofundar os vários elementos envolvidos na ressurreição de Jesus. Então o Papa tem insistido bastante nessa saudação pascal, né? Hoje ele estava junto com o pessoal das igrejas orientais, em comunhão com a Igreja Católica, né? Acredito que é isso, talvez tivesse alguma outra igreja ortodoxa não em plena comunhão, mas... E eles têm uma bonita saudação em grego, né? Christus anesti alitos anesti. Cristo, né, ressuscitou verdadeiramente. É bonito isso, e ele saudou eles. Claro, falou em italiano, né? Mas era essa a tradução. E aí que nós temos no capítulo 1, conta a ressurreição do Padre Brown, certo? Então aqui a ressurreição do Padre Brown. E eu gosto, a descrição do Chesterton é muito bacana e bem ilustrativa, né? Vai dizer assim, Chesterton no começo aqui desse conto. Houve um breve período de tempo em que o Padre Brown gozou, ou melhor dizendo, não gozou, de algo aparentado à notoriedade. Tiveram seus 15 minutos de fama nos jornais, aliás, alçando-se à grandeza de ser um tópico comum de controvérsias nos seminários. Narravam-se suas façanhas, como não menos sofreguidão que imprecisão, que em incontáveis clubes e salas de estar, sobretudo na América. Então é interessante, né? Esse detalhe, que é uma coisa muito comum, né, da imprensa quando fala dos papas, né? Então, sofreguidão e imprecisão, ou seja, as pessoas fazem muitas vezes um verdadeiro circo, né, em torno da figura do Papa, das coisas que ele fala, dos lugares que ele vai e assim por diante, certo? E ao mesmo tempo imprecisos, dão as razões mais furadas, não compreendem simbolismos básicos, né, coisas básicas que estão presentes aí na vida das pessoas. Chamou muita atenção a polêmica que alguns fizeram com a questão da cruz dourada, com que o Papa apareceu na loja de São Pedro, né, na loja, no balcão, lugar lá onde ele abençoa as pessoas, e assim por diante. E aí, já passou outro dia, o Santo Padre com a roupa dele, né, de dia a dia, que é a batina branca, já estava com uma cruz de prata e tocando a vida com muita simplicidade, muito à moda do Papa Francisco. Só que aquela cruz ali é uma cruz que ele ganhou de presente, né? E por que dourada? Poxa vida, se eu não vou usar ouro para isso, eu vou usar para quê, né? Ela trazia relíquias, não só de Santo Agostinho, que já seria o suficiente para justificar, né, um invólucro, né, um receptáculo tão precioso, mas também de outros santos da ordem agostiniana. Então é uma cruz muito especial. Então o Papa reservou, bom, se no dia que tu vai te apresentar ao mundo como Papa, né, um dia especial para você usar essa cruz, eu não sei qual é
a menos que alguém demonizou ou usar alguma coisa de ouro se tornou pecado mortal. Não saiu alguma instrução sobre isso, eu não conheço, tá? Mas é isso aí. Por mais esdrúxulo e incrível que possa soar a qualquer um que o conheça, suas aventuras detetivescas chegaram mesmo a torná-lo o herói de contos saídos em revista. Aqui é quase, né, o Chesterton brincando, quase com uma metalinguagem, né? Porque na verdade os leitores desses contos do Padre Brown escritos em revistas e publicados em outros lugares é o próprio cara, principalmente naquela época, na época em que foram lançados esses contos, que está lendo aqui o conto da ressurreição do Padre Brown. Curiosamente, este holofote algo errático foi cair sobre o Padreco na sua vivenda mais obscura. Onde é que começou esses 15 minutos de fama do Padre Brown? Ele estava num momento mais obscuro, ou pelo menos mais remoto. É que ele havia sido enviado para oficiar na qualidade de alguma coisa entre um missionário e um pároco, numa daquelas porções da costa norte da América do Sul, onde faixas de terra ainda se apegam precárias a poderes europeus ou a todo momento perigam transformar-se em repúblicas independentes sob a gigantesca sombra do presidente Monroe. Que é o Monroe, na verdade é um presidente norte-americano, até citei muito isso, a questão da doutrina Monroe. Essa doutrina Monroe seria o quê? Monroe igual Marilyn Monroe, tá? É o mesmo nome. Que é a ideia da América para os americanos, certo? No fundo, uma ideia de uma América, né, conduzida, então, por essa força que é os Estados Unidos, tá? De ponta a ponta, tanto da parte de cima do Canadá como da parte de baixo México avante. Então, os Estados Unidos capitaneando esta América, né, que faria a frente, então, autonomamente em relação ao mundo europeu, tá? Mas o que acontece é o seguinte... o Chesterton, vou chamar ele de profético, as pessoas percebiam, né? Essa precariedade não era só ele que percebia. Mas é muito engraçado porque provavelmente, se ele está indo aqui, ele como padre, está indo para uma missão num dos locais do norte da América do Sul, vocês têm ali, especialmente no norte, 3 países que ainda se apegam a isso, todos os outros já tinham feito sua independência. Mas vocês têm ali a Guiana, que era propriamente do Império Britânico, a Guiana Francesa e o Suriname, que se eu não me engano pertencia à Holanda ou ainda pertence, alguma coisa assim. A Guiana a gente sabe que já tem a sua independência em relação ao Império Britânico, ou ao Reino Unido, então já a Guiana é uma república, certo? Mas bem nos perfis que Chesterton preconizava, né? Poder precariamente ligado ao Reino Unido, se torna uma república e segue-se avante. O povo daquelas bandas era de um vermelho e pardo salpicado de rosa, isto é, hispano-americana ou a larga hispano-americana indígena. Contudo, vinha acontecendo uma infiltração considerável e crescente de americanos de espécie nortenha, ingleses, alemães e o resto. E pelo visto, o começo dos problemas deu-se quando um dos tais visitantes, chegado fazia muito pouco, enfesadíssimo, porque havia perdido uma de suas malas, aproximou-se da primeira construção que lhe caiu sob as vistas. E lhe calhou de ser uma casa missionária e capela contígua ao prédio, e em cuja frente esticava-se de par a par uma varanda e uma longa fileira de estacas, todas espiraladas por escuras videiras e suas folhas avermelhadas pelo outono. E assim vai seguindo, tá? E aí tem vários diálogos muito interessantes sobre coisas, né, que esses visitantes e depois um repórter vai presumindo das coisas e assim por diante. Mas eu gostaria só de ler esse trecho para vocês terem essa ideia, né? Sobre, especialmente aqui existe essa bonita descrição do Padre Brown, né? Vivendo nesses trópicos. Fica a recomendação da coletânea completa dos contos do Padre Brown. Mas por que eu estou relacionando a isso? Também porque vai haver um esforço, eu não tenho notícia de que foi traduzido para o português. O presidente, não tenho informação se ainda é o mesmo presidente da Sociedade Chesterton Brasil, da Sociedade Chesterton Italiana, né, da Sociedade Chesterton Brasil, da Sociedade Chesterton Italiana, fez uma tentativa. Essas coisas sempre a gente fica com um pouco de medo, não vou negar a vocês não. Toda vez que uma pessoa tenta reproduzir o estilo, a forma, né, de algum autor, por mais que seja admirador e que tenha lido muito, às vezes pode ficar uma coisa meio tacanha e assim por diante. Eu não li o livro, então eu não sei.
que seria um livro intitulado O Destino do Padre Brown. Então, né, vocês percebem, as coletâneas do Padre Brown têm todos esses nomes. A incredulidade, a sabedoria, e assim vai, do Padre Brown. E aí vai ter o destino do Padre Brown. Então, qual é a ideia desse livro? A ideia desse livro é que lá em 39, ao invés de ser eleito o cardeal Pacelli, vai ser eleito um tal de cardeal Brown, tá? Então a gente não vai ter então a figura de Pio XII. Eu não lembro qual é que é o nome que esse autor dá para o Papa que vai ser o Padre Brown. E é interessante porque, pelo que eu entendi da resenha, essa resenha está presente lá no nosso site, no site procurar, tá? O Destino do Padre Brown, pode colocar lá, Cidade de Chesterton Brasil, você vai encontrar lá a resenha desse livro. Ele coloca que a ideia é fazer... A gente já vê alguns personagens com esse tipo de trama, né? Que é o quê? Eu coloco aquele personagem meio que passando por tudo que é importante na vida. Você viu isso com certeza se já assistiu Forrest Gump. Ah, não, então o cara que inventou o selo, o adesivo do Smile, né? Ah, foi o Forrest Gump. O cara que pensou não sei o que, foi, né? Ele vai inventando passagens, eventos, né? Aonde justifica que o teu personagem, o teu herói esteja em todos aqueles momentos importantes. Então o Padre Brown vai indo lá. Primeiramente ele vai participar, né, já lá na Primeira Guerra Mundial, já vai estar ali participando da guerra na Batalha do Caporetto, na Itália. Depois vai para outro lugar e aí já tem uma relação dele com a questão do serviço secreto inglês. E aí não sei com o que mais que ele e assim ele vai indo. E aí já conecta ele com o cardeal Mary de Val. E assim vai até que ele vai fazendo uma trajetória, acaba virando monsenhor, acaba virando arcebispo, acaba virando cardeal, né? E aí chega então o momento desse conclave, e não sei se acontece ali, isso aí teria que procurar o livro e ver, né? Se acontece algum mistério, algum problema, alguma coisa, né? Quem sabe, aí então já não vai ser, né, solucionado pelo Padre Brown, mas pelo Papa Brown, né? Mas... é interessante enxergar como esses personagens, como Chesterton, né, ele era capaz de pensar, eu acho que isso é a coisa mais importante um pouco, para a gente pensar essas implicações, né, o Padre Brown e ele como um clérigo aqui, interessante porque no fundo nós estamos lidando com personalidades que têm essas coisas em comum, uma cultura anglo-saxônica de fundo, né, como o Padre Brown, óbvio, inglês, e agora o Papa Leão também é americano de origem, certo? Mas um desprendimento que os leva para lugares muito distantes daquilo que é a sua base. E eu penso que Chesterton enxergava o Padre Brown como um homem capaz disso, justamente porque eu via como um homem muito sensato, muito pragmático também em algum grau, certo? Um homem muito realista. E depois, se vocês lerem e continuarem lendo o conto, vocês vão perceber que o Padre Brown fez muitas melhorias, coisas muito interessantes nesse lugar onde ele estava. Certo? Essa simplicidade, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu tenho um dó, né? Eu tenho uma pena que as pessoas às vezes desejam simplificar isso, simplesmente colocando rótulos ou esperando determinadas ações meramente simbólicas da parte de uma ou outra pessoa, nesse caso do Papa. Então quer dizer, a abertura a se tornar alguém próximo das pessoas, a abertura a estar, né, em eventos populares com naturalidade, aproveitando e conversando com todos, significa que você não pode chegar, por exemplo, nem perto de uma liturgia mais solene, ou então estar talvez com alguns paramentos mais ricos, ou coisa do tipo, né? Essas simplificações bobas, que a gente sabe que na verdade não tem nada disso, né? Você vai pegar o grande cura d'Ars, que foi um grande padre, um padre muito mortificado, muito pobre, ele ao mesmo tempo, né, vai ser um homem que usava coisas muito ricas para as coisas divinas, coisas do culto, e para ele mesmo as coisas mais pobres. O próprio Dom Bosco, que presenciou a morte de um dos papas mais relevantes de todos os tempos, foi o Papa Pio IX, Beato Pio IX, se não me engano, vai dizer então que ao ver o leito de morte do Papa, esse leito era mais simples do que as camas dos meninos no local onde eles abrigavam os meninos lá nas obras de misericórdia do Dom Bosco, de São João Bosco. E isso chama muita atenção porque são orfanatos, né? Então o Papa dormia numa cama mais simples que a cama de um órfão. Das duas mãos, o Dom Bosco dava camas muito maravilhosas para os meninos abrigados, né, nas suas obras de misericórdia, o que é fato que é, né, certamente isso. O Papa era um homem muito simples.
Então, quer dizer, não existem essas contradições. E o Padre Brown parece ser esse tipo de cara, um cara muito tranquilo, muito sossegado, né, que sabe qual é o lugar de cada coisa. E isso pensando sempre nessa grande inspiração do Padre Brown, que é o Padre John O'Connor, que é aquilo. Conhecer o ser humano a partir daquilo que é capaz de fazer, que ele é capaz de fazer de pior, mas ao mesmo tempo vendo que apesar de todos esses erros, ele é capaz de voltar e procurar um outro caminho, começa a dar uma visão, né, da complexidade da natureza humana e da complexidade das coisas em si, naturalmente formando uma personalidade equilibrada que sabe que cada coisa tem o seu lugar e mesmo, né, algumas coisas podem habitar harmonicamente, apesar de diferentes ou aparentemente antagônicas, na mesma pessoa, na mesma biografia, certo? Fica aqui a recomendação viva, tá? Para a leitura do nosso Padre Brown, certo? Vocês sabem, nós temos aí a coletânea de todos os contos do Padre Brown, estão à disposição na livraria da Sociedade Chesterton Brasil, na verdade, livraria do Instituto Hugo de São Vítor, vamos ter links aí em algum lugar aqui, né, junto à postagem, certo? Não deixe de aproveitar, sempre tem alguma promoção para você comprar algum livro que ainda falta da sua coleção e assim por diante. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você gosta. Se não é inscrito, inscreva-se, marque o sininho para ser notificado sobre as novas postagens. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!